Ora bem, agora vão, não sei se não vão avaliar as intervenções, mas podem fazer os vossos vídeos, mas podem fazer perguntas. Temos meia hora para fazer perguntas. Temos também transmissão online, pode haver perguntas que vêm de fora, suponho que vão aparecer neste computador, tenho de buscá-las. Pedia só para se identificarem, fazer a pergunta o mais curta possível, para haver tempo para várias, e dirigirem a pergunta a um dos membros deste painel. São também permitidos comentários, mas, por favor, curtos. É um pedido que vos faço. Estou aqui tapada pela... Há um microfone que circula. Onde é que está? Estou aqui tapada. Eu só tenho aqui o sol na vista. Ali, sim, se faz favor, diga. Eu tinha uma pergunta para fazer ao professor Helder Sousa. É mais orientada, seria para todos, mas é mais orientada, parece-me, para ele. Há uma situação que me faz um bocadinho de confusão. Pode dizer quem é, se faz favor? Quem é que está confuso? Ana Cristina Sampaio, sou diretora de um centro de formação de professores. Muito bem. E a situação que me faz um bocadinho de confusão é a seguinte. Nas escolas, a maior parte das escolas, a avaliação dos alunos, a avaliação que é feita dos alunos no final de cada período e depois no final do ano, comporta várias partes. E, portanto, o nível ou a classificação final resulta de uma parte, uma determinada ponderação, que corresponde a conhecimentos e aplicação desses conhecimentos, e depois uma outra parte que reflete os tais valores e as tais atitudes de que há pouco falava. Portanto, no final, a avaliação, a classificação interna tem essas duas componentes. E o que eu não percebo é como é que se vai juntar a uma classificação final que tem duas componentes. Primeiro, que eu não percebo como é que se somam, e faz-me sempre muita confusão, como é que somam valores com conhecimentos e competências práticas. Portanto, para mim, isso já me faz confusão. Que seja utilizada a mesma escala e uma escala de classificação idêntica no fim, para se conseguir somar, não é? Porque não se pode somar batatas com laranjas. Portanto, tem que se fazer uma confluência das escalas de classificação. Isso faz muita confusão. Porque é que não há classificações separadas? Porque uma coisa são conhecimentos e o que se consegue fazer com esses conhecimentos. E outra coisa são as características de personalidade. Muito bem, tem uma questão. A outra, deixa-me acabar. E depois, além disso... é muito rápido. Além disso, ainda piora, porque essa é a avaliação interna. Como é que depois faz os exames, seja em qual for o ano, e diz que a nota do exame conta 30%, mas conta 30% de quê? De uma coisa que já tem uma parcela que não corresponde a conhecimentos? Muito bem. É uma grande confusão. Professor Leandro. Peço desculpa, é para o professor Helder Sousa. Pergunta de resposta? Sim. A questão que coloca, para tentar responder de forma breve, é uma questão do ponto de vista técnico da avaliação complexa, ou seja, estamos a misturar informação que pode ser quantificável e outra que mais dificilmente poderá ser quantificável. É evidente que aquilo que as escolas utilizam são grelhas de análise e, digamos, são metodologias para converter aquilo que é qualitativo e, portanto, numa escala quantitativa. Há sempre conversões entre escalas quantitativas e escalas qualitativas. Uma escala quantitativa, por exemplo, quando nós dizemos que o aluno, aquilo que eu há pouco dizia, tem 12, aquilo comporta uma série de informações qualitativas que concorrem para aquela nota. É uma questão técnica de escalas, quer dizer, é possível fazer-se, não significa que seja bem feito, ou seja, normalmente nós discutimos muito a problemática da fiabilidade e da validade e até atacamos do ponto de vista quando é avaliação externa, esquecemos, por exemplo, isto não é em Portugal, é em todo lado, a avaliação interna peca muito mais por fragilidades ao nível da validade e da fiabilidade. Aliás, naquela perspectiva que eu dizia, um dos problemas técnicos da integração da formativa com a sumativa é quando eu quero transportar evidências e informação da formativa para a sumativa, o problema é se isso tem validade e tem validade técnica e fiabilidade. Pronto. Portanto, é um problema que se pode, de facto, conseguir resolver, é técnico, é complexo, não significa que seja bem feito. E daí eu dizer também que para ser verdadeiramente bem feito, significa que do ponto de vista da formação inicial, deveria haver de facto um trabalho muito profundo dos professores nesta matéria. Ou seja, quando os professores chegam à escola, aconteceu comigo, acontecerá, penso que com a generalidade das pessoas, da avaliação sabia-se muito pouco.
ou nada. Sabia-se o quê? O que nós aprendemos com a vida. E isso é muito pouco. E, portanto, a mais-valia que é preciso dar tem a ver com estes aspectos muito técnicos de utilização de escalas de medida, construção de instrumentos de avaliação, etc. Portanto, é possível fazer-se, não quer dizer que esteja a ser bem feito, não é incompatível. Como não é incompatível casar a avaliação interna com externa. Como também não é estranho, e muitas vezes estranho e se discute muito, os jornalistas andaram a pegar nessa questão há relativamente pouco tempo, que era comparar notas internas com externas, que eu acho que é absurdo, porque não é comparável, sendo que, apesar de tudo, a avaliação interna, como eu dizia, não é perfeita e não é completa, não avalia tudo, sobretudo com a modalidade de avaliação externa que nós temos. Também ninguém disse a ninguém que a única maneira de fazer avaliação externa são testes escritos. Há 1001 maneiras de fazer diferente. Portanto, é algo que também em Portugal se deveria pensar. Agora, e termino já, a problemática é o diferencial que existe entre externo e interno é perfeitamente normal, tendo em conta que o interno só conta com, basicamente, aquilo que são conhecimentos, que o externo, peço desculpa, só conta com uma parte daquilo que informa a avaliação interna. Portanto, há diferenciais que são perfeitamente normais, não é comparável, quer dizer, dá muito jeito de comparar do ponto de vista da especulação mediática. A média é 13 e depois o exame foi 8 ou foi 9. Mas as coisas não são verdadeiramente comparáveis. Agora, que se pode, do ponto de vista algébrico, contabilizar, pode, isso não tem problema. Muito bem. A próxima questão, se faz favor. Está aqui, estou a ver aqui no meio, se faz favor. Olá, boa noite ou boa tarde. O meu nome é Dolores Cortês e sou professora do secundário e professora classificadora dos exames do 12º ano. E, quando muito, posso dar um pouco o relato daquilo que se passou comigo e que talvez... um relato curto, se faz favor. E que talvez dê alguma luz sobre este problema das disparidades dos exames no final do 12º ano. Foi criada, penso que não... Pelo menos eu não tive conhecimento que tivesse sido feita uma avaliação prévia da forma como os exames de 12º ano eram avaliados. Foi criada uma bolsa de formadores, a quem foi dada uma formação no meio das aulas e depois os professores avaliadores dessa bolsa são chamados para corrigir exames. E chegam a levar 60 exames para corrigir. Isto em português é uma coisa muito complicada. Mas como são manifestamente insuficientes, vão chamar outros professores que não estiveram na formação e a quem também é dado uma série de exames para corrigir, mas que não têm tal formação, nem há coordenação, porque não é aferido critérios. Será que esta nova modalidade não vai influenciar esta disparidade depois nos resultados e quando se pedem as apreciações? Muito bem. É para o... É para mim. Para o mesmo destinatário. Se houver perguntas para os outros... Muito rapidamente, a questão do número, obviamente, é uma questão e é uma questão que está a ser avaliada. Não é relevante quando diz que foram, de facto, selecionados outros, mas só para terem ideia, cerca de 6 mil que tiveram formação, adicionalmente a esses 6 mil foram selecionados cerca de mais 800, 900 por reforço da Bolsa, portanto não é significativo. Não é verdade que não tenham tido acompanhamento. Todas as pessoas envolvidas têm a possibilidade de interagir com a estrutura do GAV da perspectiva de articular critérios. E há aqui uma coisa que publicamente é preciso esclarecer. O salto qualitativo que se deu, ou melhor, antes prévio desse esclarecimento, não há evidências do ponto de vista dos números que, com bolsa ou sem bolsa, tenha havido oscilações significativas do ponto de vista quer da percentagem de pedidos de reapreciação, quer dos resultados pós-reapreciação. Os números estão praticamente os mesmos. Estamos a falar de um universo que está abaixo dos 3% de provas reapreciadas. Estamos a falar de um valor médio da ordem dos 65%, 70% do universo de provas que são reapreciadas que acabam por ter valorização. E não houve diferença com a questão da Bolsa. Agora, houve sim uma diferença absolutamente abissal. É que, previamente à Bolsa, todas as inferências que eram tidas do ponto de vista da decisão de como tratar os resultados dos alunos eram construídas numa amostra que era aquilo que o tempo permitia, uma amostra que era construída a partir de uma análise casuística de cerca de 40, 50 provas. Não tinha qualquer validade estatística, não apenas pelo seu número, como pela própria maneira como era recolhida, por questões logísticas, porque se tinha que dar resultados no dia a seguir, era apenas na área de Lisboa que se conseguia fazer provas. Do meu ponto de vista, achava absolutamente inaceitável que, para aferir critérios, se tivesse em consideração esta irrelevância estatística. E, portanto, neste momento o que acontece é que
assim os classificadores o queiram, porque têm essa oportunidade. E, portanto, está aqui em causa também o seu profissionalismo, que na esmagadora maioria dos casos é absolutamente excelente, não tenho feedback ao contrário. Todas as perguntas que suscitem dúvidas dos classificadores podem ser levadas a nível nacional, do ponto de vista hierárquico, aos formadores que trabalham diretamente com o gabinete, são discutidas e são pensadas soluções para essas respostas. Portanto, ninguém fica de fora. Passou-se do 8 para o 80, passou-se de uma amostragem que estatisticamente não tinha qualquer significado para a possibilidade de o universo de todas as situações complicadas. Deixem-me só dizer o seguinte, e não existe em Coimbra, eu gosto de fazer a analogia e o paralelo da educação e da saúde. Na saúde, na educação, quando nós temos pela frente um item complicado, tendencialmente o professor vê-o sozinho e resolve, bem ou mal, e até acha que resolveu bem. Na saúde, quando eu tenho pela frente um doente complicado, eu falo com o colega do lado ou com vários colegas. E a perspectiva que aqui foi trazida na Bolsa é exatamente esta, é a possibilidade de quando há matéria complicada, porque a matéria não complicada o professor deve conseguir resolver a priori sozinho, a matéria complicada é para ser partilhada, naquela perspectiva da colaboração. E, portanto, este é a mais-valia do ponto de vista da qualidade. Um outro aspecto, e termino já também, é que todas as informações que eram feitas previamente à Bolsa eram passadas de boca em boca. Não havia um documento escrito. E agora há um documento escrito. E o documento escrito, de facto, é uma clarificação daquilo que são o trabalho conjunto de todos os professores envolvidos na classificação de uma prova. E, portanto, ainda que isso não tenha efeitos diretos na reapreciação, isso a mim não me preocupa. Eu tenho, de facto, a plena convicção de que, desta forma, se salvaguarda muito mais os princípios de equidade na classificação. Muito bem, passamos à pergunta seguinte. Eu não vou ler perguntas aqui, são todas dirigidas ao mesmo destinatário. Ao professor Carlos, o professor Leandro também. Eu penso que há demasiadas variáveis em jogo, há demasiados condicionantes em jogo, e se a população portuguesa tivesse um bocadinho mais de nível, né, cultural e académico, de certeza que nós tínhamos aqui um problema, porque há decisões que estão a ser tomadas na base de uma grande oscilação das classificações, nomeadamente daqueles que conseguem, por, enfim, informação ou por recursos, recorrer àquilo que nós sabemos, não é? Ao pedido de revisão de provas. Porque é que elas são, sobretudo no ensino secundário, não são nos outros níveis de ensino, eu penso que traduz uma diversidade na sociedade portuguesa. Há pais que não sabem desta situação, há alunos que não sabem julgar com esta situação e, portanto, a responsabilidade é grande. Temos que atenuar cada vez mais essas condicionantes que fazem com que este seja um problema, não de agora, mas dos últimos anos. Muito bem. Onde é que está? Aí, faz favor. É um bocado difícil uma pessoa desviar-se do Dr. Helder, apesar disto abarcar as três pessoas. Eu agradeço a última intervenção, ter verbalizado muito melhor tudo aquilo que eu penso acerca da avaliação, mas é uma questão que é colocada e que abrange todas as pessoas. Se esta avaliação do sistema, de facto, é extremamente importante, eu gostava de saber como é que se explica que os Estados Unidos, por exemplo, que são o país onde os jovens são mais testados no mundo, ou é dos países onde os jovens são mais testados no mundo, tem um sistema de ensino em muitos estados, e eu vivi lá durante 4 anos, em muitos estados que está, em termos de qualidade, muitíssimo abaixo da maior parte dos países da OCDE. E como é que se articula esta avaliação externa com a melhoria das aprendizagens sem caráter punitivo? Eu não consigo perceber quando os dados que indicam aí assim é de que, de acordo com as evidências dos resultados, não há nenhuma melhoria das aprendizagens, mas pretendemos que melhore. O medicamento não está a fazer efeito, mas nós pretendemos que melhore. E há de melhorar, quanto mais não seja através da ameaça já legislada. E a ameaça legislada é que eu posso ser uma excelente profissional, mas porque a minha escola teve uma avaliação externa baixa, então eu nem nunca vou poder ter excelente, da mesma forma que os meus alunos... Não. A questão é esta. A minha escola, porque fica tudo dependente da avaliação externa,
quer a qualidade dos profissionais, quer a qualidade do trabalho realizado pelos profissionais, da mesma forma que os alunos estão a ser nivelados, da mesma forma em termos de exames nacionais, não se considera os índices de desenvolvimento social, não se considera o trabalho nas escolas, como é que conseguem articular isto com a melhoria das aprendizagens? E terminando, e como é que se explica que o nosso sistema é tão mau? E eu venho de uma família multicultural, eu tenho 16 sobrinhos espalhados por este mundo, e os nossos miúdos, por sistema, vão lá para fora e, já disse o Sr. Primeiro-Ministro, nós somos um povo que, de facto, imigrante e devemos nos orgulhar. Porque, olha, comparativamente com a dimensão de Portugal e dos Estados Unidos, ou, por exemplo, do Luxemburgo, que tem muito melhor nível de vida, nós temos já 2 prémios Nobel. Eles não têm nenhum, os luxemburgueses. E os nossos estudantes excelem lá fora como não excelem aqui. Os nossos cientistas excelem lá fora como não excelem aqui. Como é que se articula isto tudo? Muito bem. Eu vou dirigir a pergunta para o nosso convidado, o professor Carpiqui. Eu vou repetir a pergunta, porque foi referido os Estados Unidos. Sendo os Estados Unidos um sistema onde existem tantos testes, porque é que, em geral, o nível educacional nos Estados Unidos é tão baixo, ou julgado tão baixo em comparações internacionais com a Finlândia ou com outros países? Well, gosh, that's difficult. As the representative of the United States here. Isto é um representante. That's my job here. Yeah. I'm sorry. Give me a break, Fred. Yeah, right. It's evidence that education. Há provas de que a educação é uma prova que a educação é tão complexa. Há tantos fatores que contribuem para o que faz com que um sistema educacional seja eficaz num país e não num outro país. Eu penso que nós, nos Estados Unidos, ainda estamos a tentar descobrir como utilizar as avaliações normalizadas nacionais para informar como é que as práticas educacionais estão. Eu penso eu estou a aprender que há algumas similaridades, mas também há algumas diferenças. Como é que os exames nacionais ou normalizados são utilizados nos Estados Unidos e aqui? Eu talvez esteja errado sobre isso, porque há similaridades e diferenças, mas eu penso que a ideia nos Estados Unidos é utilizar o resultado dos exames para fazer algo com os níveis de desempenho das escolas. Eu não penso que nós já tínhamos descoberto o que é que isso é, ou o que é que deveríamos fazer. Eu não tenho uma boa explicação. Porque é que vê essas diferenças de país para país? Não sei. Tão difícil. Se me permite só complementar. Então, aqui no nosso painel vai há aqui uma ideia, muitas vezes, de facto, que nós temos em cima da mesa que olhamos ao lado do problema. E, portanto, a causa dos problemas normalmente é imputada aos exames. Deixem-me pôr a questão da seguinte maneira. Todos em casa têm tesouras, são instrumentos úteis. Se um dia a empregada, de facto, lhe passar uma coisa pela cabeça e resolver começar a cortar as camisas, os vestidos da senhora e mais os lençóis, e chegarem a casa e tiver tudo cortado, o problema é da tesoura? Não é. O problema é dos exames. Não sei se... A perspectiva é... Imaginem o sistema educativo sem exames, depois imaginem o sistema educativo só com exames, em que só pesasse os exames, estes extremos. O problema não está nos exames, é evidente que tem que haver equilíbrio. O problema está na maneira como nós utilizamos os exames, ou como nós não utilizamos a informação dos exames. E aqui, a tal perspectiva que eu disse, que é preciso começar a mudar de paradigma, porque também só relativamente há pouco tempo é que começámos a ter informação de qualidade sobre os exames, para poder fazer dos exames uma ferramenta útil. Essa perspectiva que nos traz, ok, temos um conjunto de portugueses que vão para o estrangeiro e que brilham, é evidente que em Portugal também há excelentes alunos. Nós não temos as curvas, portanto, nós temos, de facto, distribuições em que há uma percentagem de 5, 10, 15% que também são excelentes. E, portanto,
Não se pode fazer essa inferência assim de forma linear, não é? Depois, há um problema que é um problema que eu também aqui trouxe, que é o seguinte: qual é o referente? Qual é o referente que para mim só tem valor, que é o referente ligado ao currículo? Que é, eu tenho que transmitir, portanto, um determinado currículo do ponto de vista de uma certa disciplina. Qual é o grau de conhecimento, de capacidade que o aluno tem que desenvolver para que nacionalmente nós reconheçamos que ele está em condições de progredir? Ou para que nacionalmente nós reconheçamos que ele está em condições de ter a nota máxima, por exemplo. Isto não está feito em lado nenhum. Portanto, o que é que nós nos socorremos? Socorremos de uma validade, que é uma validade aparente, que decorre digamos, daquilo que são os parceiros, os stakeholders que estão no sistema, que opinam sobre as provas, têm o valor que têm, e, eventualmente, cruzando com resultados que são servidos como referência. Se me perguntar, é isto que deve ser assim? Não, não deve, temos que melhorar também, é evidente, mas isto é aquilo que é a ferramenta que nós temos. Portanto, as ferramentas que nós temos são efetivamente estas neste momento. E este salto também tem que ser dado do ponto de vista da ligação entre currículo e avaliação de uma forma mais clara, mais objetiva, mais transparente. Para que, não me estão a responder à pergunta que eu pus a meio da comunicação, que é qual é o cenário, é o 2A ou o 2B? O que é que vamos fazer para o futuro? Este, de facto, é o grande desafio. O standard está nivelado ou precisamos de o elevar? E esta é uma discussão que está, e que não pode ou não deve ser feita na praça pública, ou não pode ser alimentada na praça pública por quem não tem uma opinião informada. Porque esses deviam intervir primeiro, e muitas vezes não intervêm. Muito bem. Uma opinião informada tem de certo o professor Leandro Almeida? Não, eu também tenho uma opinião. Não, tenho opinião sobre o assunto. Eu penso que estamos a viver no presente uma cultura marcada de valorização excessiva dos exames e dos testes, né? Essa cultura não está só nos professores, está já nas famílias, está já na sociedade, e induz-nos para uma coisa que me parece a mim perigosa do ponto de vista de educação, que é a tentativa da máxima objetividade. E como é que nós conseguimos a máxima objetividade? É indo para os produtos e esquecendo-nos dos processos. E vamos introduzindo isso cada vez mais cedo na escolaridade, entrando em níveis muito básicos de aprendizagem, em que muitas vezes esses processos são muito mais importantes. E chegamos ao ensino superior com os hábitos mal instituídos, em que ou fazemos testes repetidas vezes, ou os alunos não sabem que andam lá a fazer, porque só no final do semestre é que aparecem os testes e os exames, e portanto eles não sabem como é que vão de fazer, porque eles só estudam para os testes, não é? Pronto, é uma cultura que nós temos instituída, a pretensa objetividade que os testes têm, de facto, leva-nos a espartilhar e a segmentar muito estas competências, a centrar-nos nos produtos, e temos isto, diríamos, mais ou menos instituído, não nas escolas apenas, mas é aquilo que os pais querem, é classificações, é aquilo que eles conseguem ler, e penso que precisaríamos de dar uma certa volta a esta, nomeadamente nos níveis mais básicos da escola. Estou certo que há perguntas... Estou certo que há perguntas ainda na audiência, ainda temos 5 minutos. Posso falar? Se faz favor. É que a senhora voltou a falar, estou aqui, em cima. Eu é mais um comentário. Sim. Ai, desculpa. Está bem. Eu é mais um comentário. O meu nome é Alexandra, sou professora de matemática e de TIC. São duas disciplinas completamente diferentes e avalio de forma diferente. Estes últimos 3 anos frequentei o PAM e falou-se muito na avaliação dos alunos. Pronto, eu não me considero super-sumo como professora, acho que ainda tenho muito que aprender, mas, sinceramente, acho que as pessoas ou complicam demasiado, ou então acho que ainda não perceberam muito bem o funcionamento da avaliação. É assim, eu considero fácil avaliar um aluno. E acho que os exames são necessários. E os exames até deviam ser necessários a todas as disciplinas. Porque, como se vê, e quanto à questão, vou-lhe só responder, pronto, isto são boatos e as pessoas falam. Quanto à questão de, está-me a faltar o termo, de pedirem revisão de provas, sim, eu acho que saiu na sociedade um boato que o Ministério, tudo o que fosse pedido pelos encarregados de educação, diria que sim. E então foi por isso... isso é que era bom. Mas olha, é boato e sabe como é que os boatos correm. E então eu tinha numa escola, que não vou dizer o nome, tínhamos uma aluna que pedia sempre recurso porque lhe aumentava a nota. Até que houve um ano que não aumentou a nota. Por isso varia tudo e também tem muito a ver com o que a sociedade e os mídias falam.
Entretanto, estamos a falar da avaliação e das linhas diminuírem ou estagnarem. Nós estamos num momento, numa sociedade em que a crise está-se a desenvolver mais e mais em Portugal. Ou seja, nós temos alunos que, por muito que um professor o queira motivar, ele praticamente não tem saídas. Eu tenho alunos meus que me perguntavam, setora, para que é que eu hei de ir? Ou seja, o que é que eu irei fazer no futuro? Quando ouvem nos noticiários, e vocês sabem que a televisão capta a atenção dos miúdos como devem calcular, e ao ouvirem notícias que o nosso Primeiro-Ministro tirou o curso como tirou, agora o caso do Sr. Relvas, que tirou como tirou. Agora, a situação de desemprego que está em Portugal, a questão, por muito falar da avaliação dos alunos, eu acabo por achar um bocado pertinente, porque nós temos miúdos na escola, por muito que um professor faça cambalhotas, o pino ou tudo o que queira, não consegue motivá-los. Exatamente, falta de motivação completa. Não foi uma... Pronto, peço. Não foi uma pergunta, foi um comentário. Portanto, a próxima pergunta, se faz favor. Eu tenho uma questão aqui a colocar aqui em cima. Olá, boa tarde. Aqui boa tarde, olá. Do seu lado direito. Do meu lado direito? Olá. Bom dia. Já vi. Olá. Chamo-me Catarina Reis, sou professora do 3º ciclo e secundário e tenho uma questão a colocar. Falou-se aqui da diversidade dos processos de avaliação, que não deveriam, e eu concordo, ser só centrados em testes, nomeadamente em efeitos, quer exames, quer em testes a nível interno. A minha questão é estratégias para analisar, e eu acho que todos os professores são criativos, mas como é que querem... mais do que outros, não é? Pois, mas como é que querem diversificar essas estratégias de avaliação, aumentando o número de alunos por turma, quando o método de ensino também alterou? Porque eu recordo-me de os meus pais comentarem que aprenderam com muitos alunos na turma, mas o método de ensino era diferente, era muito baseado na memória e afins, e nós aprendemos a nível de formação que devemos ensinar os alunos a compreender e não a decorar. Claro que há sempre situações que têm de decorar, mas a compreender. E como é que querem então aplicar grelhas de observação que podem ser aplicadas em determinadas situações, mas como é que diversificamos essas estratégias, aumentando o número de alunos, quando às vezes nem condições para estarem sentados têm, quanto mais para ouvirem. Isto é válido para qualquer um, desde que eu tenha uma talvez resposta. Uma resposta direta. Não me importa. Muito obrigada pela atenção. A questão do tamanho da turma. Se for eu a responder, não há evidências nenhumas de que, quer dizer, eu percebo, e como sabem também tive muitos anos ligado ao ensino, e a dimensão da turma, a partir de um determinado nível crítico, tem de facto implicações. Mas há outras variáveis em jogo. Por exemplo, a questão da atitude dos alunos. A atitude do ponto de vista da capacidade de quererem aprender. Aqui cruzam-se várias coisas. A questão da motivação. A questão da motivação tem muito a ver também com a interação que estabelece entre o professor e o aluno. A questão da atitude. Porque é que eu há pouco dava muito ênfase à família? Porque, de facto, a postura da família perante a escola, perante a educação, e a forma como incentiva o aluno a estar também depois na sala de aula, é absolutamente determinante. Matem-se os telemóveis dentro da sala de aula, por exemplo. Não percebo porque é que em Portugal se persiste nesta situação, que é, enfim, um ilustre responsável da educação da nossa praça dizia em tempos, o difícil é sentá-los. Eu digo, o difícil é desligá-los do telemóvel, ou ligá-los à realidade que é a sala de aula. Há muita coisa a fazer desse ponto de vista. Devo-lhe dizer que, do ponto de vista, o crescimento em número tem, do meu ponto de vista, uma solução, que é diminuir as unidades sobre as quais nós temos que prestar atenção. E isso faz-se como? Pondo os alunos a trabalhar em conjunto, por exemplo. Nós temos medo, por exemplo, porquê é que não se faz, reparem uma coisa, porquê é que não se fazem trabalhos, que podem ser trabalhos entre a fronteira do relatório, da parte da intervenção oral, ou até de uma avaliação, que pode até ser escrita em conjunto. Por exemplo, não tem que ser só esta, repare, não é só esta, mas esta é uma possibilidade, por exemplo. O que dizia da criatividade, o menu, se quisermos, o menu das possibilidades, as técnicas de fazer avaliação são vastíssimas. É um restaurante com mais de 50 pratos.
E, portanto, é uma questão de saber escolher. Sobre o tamanho das turmas, eu ouvi que na Coreia do Sul que tinham turmas com um tamanho horroroso. Eu não gosto de dar esse exemplo, quer dizer, Coreia do Sul... Reparem, eu nem me situei... Do Norte não sei. Eu nem me situei, com todo o respeito aqui pelo Jeffrey, eu nem me situei nos Estados Unidos, porque do modelo cultural e as características, por exemplo, dos Estados Unidos, com a partição por Estados, cria uma diversidade de situações muito grandes. Eu situei-me, de facto, naquele que é o contexto cultural mais próximo de nós, que é o contexto europeu. E aí não temos essas dimensões. Mas o problema do tamanho não é uma variável isolada. Tem a ver com outras variáveis de contexto, tem a ver com a atitude, com a postura, com uma questão de regras. Eu costumo, repara uma coisa, quando falamos dos nossos pais, quer dizer, e se calhar os seus pais são quase da minha idade ou um bocadinho mais velhos, a atitude que se tinha nas aulas era completamente diferente. E repara uma coisa, de facto não era garantido que tivéssemos todos fantasticamente motivados. Quer dizer, esta ideia agora de que a motivação é ir genuinamente e só intrínseca, quer dizer, não tem que ser, quer dizer, há uma componente intrínseca e uma componente extrínseca que tem que ser balançada. Agora, também depende muito da forma como se trabalha nas aulas para motivar os alunos. Eu devo confessar que não sou aluno, e se eu tiver 1h30 a ver um PowerPoint com 30.000 caracteres por slide, estou a ser cáustico, estou a brincar, eu fico farto, ao fim de um quarto de hora eu desligo do PowerPoint. E sabemos muito bem que hoje se passou, em muitos casos ainda, da explanação oral, evoluiu-se fantasticamente para o ASTAT cheio de texto, e agora evoluiu-se ainda mais para o PowerPoint cheio de texto. O que virá a seguir. Virá a seguir. Ora bem, estamos mesmo a fechar. Alguma pergunta urgente? Só chamar. Não sei se está ligado o microfone. É uma pergunta muito rápida, pelo menos a pergunta, a resposta eu não sei. É que quando falou... O professor Carpiqui? Não, pode ser genérico, é a questão da avaliação da escrita, ou seja, as provas de avaliação envolvem só a componente escrita e não é avaliado a nível nacional a oralidade e faz parte dos currículos em todas as disciplinas as competências a nível do oral. Não só na língua portuguesa e nas línguas estrangeiras, mas também em todas as outras disciplinas. E já agora, parece-me que aqui estou de facto a colocar-lhe uma questão difícil, porque se é fácil tratar dados recolhidos através das provas nacionais, porque elas são feitas com determinada perspectiva e tecnicamente são tratadas estatisticamente, provavelmente a dificuldade do GAV é como pode tratar os dados que pode recolher da oralidade. Se me está a dizer que não, isso é viável, eu gostava de saber porque é que se põe completamente de parte nos exames nacionais a avaliação da componente oral, sendo que é uma forma de comunicação cada vez mais importante, não é? Muito brevemente. Eu que já sou meio velho, costumo dizer, eu fui o segmento da última geração que praticamente terá feito provas orais em Portugal. Não se fazem há 30 e tal anos. Portanto, eu apanhei provavelmente os últimos anos da escola em que fui avaliado externamente com a oralidade. Tenho sido um acérrimo defensor da oralidade. Não sei se sabe que se fez aquilo, deu-se o passo que se pôde dar neste momento. No teste intermédio do segundo ano avalia-se compreensão do oral, no teste intermédio de inglês avalia-se compreensão do oral. O Gabinete desenvolveu há vários anos guiões, dentro daquilo que são os estándares internacionais, guiões de avaliação oral para as línguas estrangeiras. Estão na nossa página, disponíveis para serem utilizados nas 4 línguas estrangeiras. Tenho defendido acerrimamente junto da tutela que é urgente repor a avaliação do oral, em primeiro lugar nas línguas estrangeiras e, por que não, também na língua portuguesa. E, portanto, agora é preciso encontrar soluções para resolver esse problema. Não está, de facto, do meu ponto de vista pessoal, e agora, enfim, naturalmente, enquanto responsável pelo Gabinete de Avaliação, não está excluído. Do ponto de vista técnico, é possível, há grelhas de avaliação do oral que permitem, e naturalmente, se me disser é tão fácil assegurar validade e fiabilidade num caso como no outro? Não é, obviamente, mas, enfim, temos que arranjar aqui compromissos. Portanto, hoje faz-se, quer dizer, não se vai para uma oral, a avaliação oral é feita em pares, é feita com um guião, tem regras, portanto, está tudo estatuído. Não é a avaliação oral, que se calhar muitos dos presentes nunca vivenciaram, mas que eu tinha no meu tempo, que era, chegava à frente do júri, conversava-se sobre o que calhasse. É um oral mais complexo, não é? Não é só testar a compreensão oral, que isso é relativamente fácil de estar, mas é a produção de um oral complexo, não é? Sim, eu estou a falar da produção. O que eu quero é testar a produção oral, não é? Porque a perspectiva que nós temos é a seguinte, bem ou mal,
E quando não se faz, isto é mau eu ter que dizer isto, mas quando não se faz em termos externos, em termos internos faz-se mal ou faz-se com relativamente pouca incidência. Os resultados do Cervalang, por exemplo, que foram publicados há relativamente pouco, o relatório ainda está em análise porque foi criticado, mostram que, de facto, o Cervalang é um estudo, portanto, da avaliação dos alunos portugueses em língua estrangeira, inglês e francês, e mostram que, de facto, Portugal está numa situação muito débil do ponto de vista eu não olhei muito para os resultados de francês, estive mais preocupado com o inglês, e muito débil, uma grande parte dos alunos estão no nível pré-A1 ou no nível A1, por exemplo. Embora este estudo não tenha parte oral. Se tivesse, é melhor nem pensar. Só para termos de comparação, quem está no topo, que não são países de língua inglesa, é normal, é a Suécia, são os nórdicos, mas, por exemplo, um país como a Eslovénia, que não tem, do ponto de vista linguístico, da área linguística, de grandes afinidades de partida com a língua inglesa, está quase colado, por exemplo, a um país como a Suécia. Agora vejam, que diferença é que isto poderá fazer do ponto de vista da qualificação e do impacto económico que isto pode ter do ponto de vista da valia de um país como este, do ponto de vista da sua internacionalização. Portanto, este é um vetor absolutamente essencial. Agora, deixe-me só acabar, é muito complicado com o sistema rígido que nós temos de avaliação externa. Eu costumo dizer que a avaliação externa é o queijo no meio de uma tosta mista. Quais são as fatias de pão? É o fim do ano letivo e é o acesso ao ensino superior. E enquanto estivermos neste paradigma e não transportarmos para dentro da sala de aula com responsabilidade, autonomia e controle, também avaliação a sério significa avaliação com efeitos, não resolvemos o problema. E se fizermos isso, vamos ter, de facto, economias, que é o Ministro Vítor Gaspar agradece, que é absolutamente essencial. Eu tenho uma última questão, que não é minha, vem de fora. E, portanto, é o mesmo destinatário, peço desculpa ao Helder de Sousa. Maria Pedro Silva, da Praia da Vagueira. Quando mencionou a ligação que será fundamental fazer entre o currículo e a avaliação da aprendizagem dos alunos, ocorreu-me que essa ligação poderia ter sido feita entre as metas de aprendizagem lançadas em 2010 e os exames. Face às atuais mudanças curriculares, estamos mais perto dessa situação de ligação ou não? Estamos mais perto e é uma matéria que está em cima da mesa. De facto, é passar-se o salto a seguir, é fazer exatamente essa ligação. No fundo, a partir das metas, também desenhar níveis de desempenho que permitam fazer, de facto, essa ligação. Se me permite, eu agora tenho que fazer aqui uma ponte com o Jeff, que é absolutamente essencial, que é o seguinte. Ele veio aqui dizer-nos uma coisa. As crenças que estavam subjacentes àquilo que foram os alunos que fizeram a sua experiência relativamente àquilo que era a melhor maneira de ensinar, de aprender, peço desculpa, e de estudar, revelaram-se completamente contrárias àquilo que é a realidade. E, portanto, no fundo, que grande parte da investigação que o Jeffrey tem desenvolvido mostra que é preciso experimentar algo diferente e acreditar em algo diferente que é capaz de gerar resultados. E o repto que eu deixaria era: acreditem piamente que, de facto, fazendo algo que fuja àquilo que é um pouco a ditadura do teste, pode gerar bons resultados. Aprende-se também fazendo todo um conjunto de trabalho, muito na linha que o Jeffrey aqui trouxe, do ponto de vista do retrieval e, portanto, da contínua reativação daquilo que nós vamos aprendendo, que não tem necessariamente que estar materializado num teste, pode estar em muitas outras tarefas, pode fazer parte de atividades, por exemplo, na sala de aula, de interação entre vários alunos, de discussão de assuntos, de trabalho que pode ser levado para casa, que pode ser trazido para as aulas e que pode ser um contributo muito importante para depois alimentar o teste. Eu ponho as coisas nesta perspectiva. O teste é o jogo, o treino é na sala de aula. E nós, basicamente, o que estamos a fazer às nossas crianças é ainda não treinámos nada e já os estamos a pôr a jogar à bola. Portanto, e isto está de facto errado. Se falarem com algum treinador, não precisa de ser o José Mourinho, ele dir-vos-á que assim não vão lá. Boa noite. Há uma mudança de paradigma essencial que nós temos que falar. Futebol, acho que é excelente para terminarmos. Boa noite. Eu gostava de colocar uma questão. Eu estou aqui. Posso colocar uma questão? É muito rápido. Se for mesmo muito rápido. É muito rápido. Falou-se aí do Saramago, não é? Que o Saramago e autores como Luís Vaz de Camões e Saramago tinham piores resultados. Eu queria dizer que temos boas notícias esta semana. Era o Fernando Pessoa. Não é pronto, Fernando Pessoa, não é relevante isso. O que é relevante é que esta semana falou-se muito, houve uma notícia que nos dá muito otimismo, porque temos livros para adultos, da Alice Vieira, portanto, no primeiro ciclo, não é? E, portanto, as nossas crianças conseguem ler já livros para adultos no primeiro ciclo. Há esperança, não é? Há realmente esperança que as coisas vão melhorar e que para a frente vamos melhorar. Mas a minha questão, eu peço que me deixem falar porque agora é que vem a questão séria. E a questão séria é, o Ministério da Educação, se fosse avaliado, tinha claramente uma classificação muito negativa. Eu vou dizer porquê.
os currículos, a questão dos currículos, mencionou muito bem, a questão do currículo e da avaliação, mas tenho a dizer que muitas vezes essa ligação praticamente é inexistente. Houve uma reforma curricular, por exemplo, com a mudança de EVT, passou-se a ter educação tecnológica, toda essa mudança, mas não houve o cuidado de mudar o currículo. E os professores estão completamente... As pessoas muitas vezes não sabem o que têm que avaliar. Há grandes desconexões entre um currículo de uma escola e o currículo de outra escola. E parece que o Ministério da Educação não tem isso em conta. Não é uma pergunta, é um comentário e ficamos com este comentário. E a Fundação Francisco Manuel Santos quer isto, quer que haja comentários, quer que haja opinião e que essa opinião seja feita sempre que possível, pelo maior número de pessoas, bem entendido, mas com a melhor informação de base. E hoje tivemos aqui alguma da melhor informação de base, informação que vem dos laboratórios melhores que fazem investigação em psicologia cognitiva, investigação que resulta da prática dos exames em Portugal e também aquilo que resulta de trabalhos de psicologia e da visão que um psicólogo experiente tem destas matérias. Muito obrigado ao professor Carpiqui, ao professor Helder Sousa e ao professor Leandro Almeida. Obrigado a vós todos.